Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Deus conduz nossos passos, temos uma vida repleta de bênçãos e gratidão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando Deus Ele conduz, quando Deus Ele guia os nossos passos, o que isso quer dizer? Que nós vamos seguir exatamente aonde Deus apontar. Vamos seguir para onde Deus dizer. Então, não sobra muito espaço para a gente fazer o que a gente acha que deve fazer. Porque se eu vir uma rua diferente daquela que eu tinha que seguir reto, o que vai acontecer? Eu vou chegar num destino diferente ou eu vou atrasar o horário da minha chegada. Então, cada vez que eu erro uma rua, se eu estiver seguindo um GPS ou alguma coisa, cada vez o caminho ele começa a ficar mais longo. E quanto mais ruas eu fizer isso, menos eu vou chegar no lugar que eu deveria chegar. Eu tenho certeza que todas as pessoas que você perguntar, vai dizer que Deus guia os passos dela. Porque nós temos uma necessidade de mostrar para as outras pessoas que Deus está na nossa vida. Só que chega na hora do vamos ver, chega na hora do dia a dia, chega na hora de obedecer. Quem você acaba ouvindo? Você ou ao Espírito Santo que está falando em você? Aonde você presta atenção? Nos teus interesses ou nos teus sentimentos? No que os outros vão pensar ou no que Deus vai pensar? Então nós temos que prestar muita atenção nesse tipo de alerta, porque se é Deus que conduz os nossos passos, nós temos que obedecer tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Só que para que a minha fé ela possa ser plena, para que a minha fé ela possa aumentar, eu preciso fazer o quê? Ler a palavra de Deus, porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus e aumenta ainda mais se nós ouvirmos as palavras de Jesus. Então é Jesus quem nos dá a fé, é através dele que nós temos sabedoria para compreender a palavra de Deus e as ações de cada pessoa que, conduzidas por Deus, que guiadas por Deus, fizeram escolhas. Quando você escolhe algo, como você escolhe? Baseado naquilo que vai trazer mais benefício para você? Você pensa no todo ou você pensa em você? Você leva em conta os teus valores ou isso tanto faz? O importante é que você saia ganhando. Então nós temos que prestar muita atenção quando nós estamos colocando as nossas obsessões acima do nosso caráter. É por isso que nós temos tantas pessoas que se corrompem por dinheiro, pela oportunidade, que largam da mão do Senhor porque acreditam que Deus está demorando ou que Deus não vai fazer nada. E é quando nós começamos a subjugar Deus pelas coisas que uma coisa nós temos convicção e certeza, que o caminho que nós seguimos não é o caminho que Deus conduz. Então, se eu estou no caminho de Deus, a minha vida tem bênção. Se eu não estou no caminho de Deus, na minha vida vai ter o quê? Vai ter desgraça. Nós sempre temos que ter os opostos. Se no caminho de Deus tem gratidão, no caminho que Deus nos dá tem o quê? Ingratidão. E o que eu mais vejo são pessoas sofrendo porque elas esperam atitudes de pessoas influenciadas por Deus, inspiradas por Deus, em pessoas que não acreditam em Deus. Então eu fico querendo que uma pessoa ruim, entre aspas, porque ela não tem o Senhor, e nós só temos a bondade porque fazemos isso inspirados por Deus, que elas tenham atitude de Deus, de gratidão, de amor, de reconhecimento, e isso não vai acontecer. Não adianta você procurar o espírito de mansidão no diabo, ele não tem esse espírito. É que na nossa cabeça nós não acreditamos numa batalha espiritual.
E o mais incrível de tudo que você precisa entender, essa batalha ela não acaba. Todos os dias você vai levantar e vai orar para se revestir com o Espírito. Todos os dias. Todos os dias você vai procurar a presença de Jesus para que Ele possa te proteger. Todos os dias. Ah, mas quando eu conquistar o que eu quero, ai, quando acontecer o que eu acho que tem que acontecer, ai, quando fizer isso, quando fizer aquilo, ai, e a gente coloca certos tipos de coisa como se aquilo lá fosse a vitória da vida. Nós não vencemos nunca. Nós não vencemos nunca. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Deuteronômio 28, versículo 13 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim: se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Quem está dizendo essas palavras? Moisés. E a quem Moisés está dizendo isso? Ao povo. Então Moisés está dando uma instrução, porque Moisés era uma pessoa que falava inspirada com Deus. Então as palavras de Moisés ao povo era o que iria conduzir o povo até a terra prometida, até onde Deus tinha reservado para esse povo. Só que tinha uma condição. Qual era a condição? Se obedecessem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou dando a vocês. A outra vez eu já falei sobre os mandamentos de Deus e sobre obedecer, e tiveram pessoas que ficaram com dúvidas se eram os 10 mandamentos. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele resume todas as leis a uma única lei: amará a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma, e o próximo como a ti mesmo. Porque se você fizer isso, as outras 9 leis você não quebra. Porque você vai honrar pai e mãe, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer as coisas que Deus diz que é errado. Porque a presença de Deus, a liberdade que nós temos por estarmos limpos do pecado, tira a cadeia de escravidão que nós vivíamos. Então esse é o mandamento, é amar Deus sobre todas as coisas. Então eu não vou me atrever a amar nada mais nesse mundo do que é o Senhor. Muito menos pessoas, seja lá quem essa pessoa for, seu pai, sua mãe, seu filho, seu namorado, seu isso, seu nada, não é nada. No teu coração é Jesus, e só. Quem é o amor? Quem é o amor? Deus é o amor. Ah, porque meu filho, vai lá num asilo, vai num asilo, vai ver o que os filhos fazem com os pais, que idolatram os filhos, vai lá. Você tem que tomar um choque de realidade, porque é muito gostoso as coisas no começo. No começo tudo é muito bom, quando tem dinheiro, quando tá tudo belezinha, quando tá fazendo. Pega um casal que se separa, cadê o amor? Só fica o ódio, só fica a raiva, a frustração, vai tirar tudo. E, cara, é só isso. Esse é o amor que o mundo oferece. E é esse o amor que você quer? Eu quero um amor que dure por toda a eternidade. Eu quero viver essa vida em paz. Todos nós somos perecíveis, ninguém sabe o dia de amanhã. E eu não quero viver a minha vida presa a alguma coisa que seja perecível. Porque se amanhã ou depois a pessoa não estiver na minha vida e aí eu fico sem chão, eu não sei o que fazer porque eu entreguei a minha vida. Eu não, entreguei a minha vida a Jesus. Os outros, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Não vou prejudicar e não vou fazer mal a ninguém. Mas qual é o meu objetivo aqui hoje? É ficar buscando pessoas? É ser melhor que os outros? São os meus sonhos, os meus interesses? Não, é ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor, porque essa vida ela vai passar. E todo mundo sabe que essa vida vai passar. Ou você realinha os seus objetivos, ou você vai viver louco. Não adianta. Então beleza, já entendi o recado.
O que vai acontecer na minha vida se nós seguirmos essas coisas exatamente dessa forma que Moisés está ensinando ao povo? A palavra diz: Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. Quem fará? Deus fará. Então, se eu obedeço a Deus, Ele favorece a mim. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai favorecer a mim. E quem não faz isso? Coloque em último. Ah, mas então Deus está fazendo mal para as pessoas. Não, Deus está tirando a bênção das pessoas. Aqui que está a diferença que você não entende. Você quer culpar Deus pelo mal. Mas o problema não é o mal, o problema é a ausência de Deus naquele lugar. O que é a escuridão? Não é a ausência da luz? Ah, então Deus fez mal dentro de um lugar a partir do momento que Ele tirou a luz. Não, Ele se retirou. Não é isso que você quer? Você não quer obedecer, você quer seguir o teu caminho. O caminho dele é aqui. Lá você não chega no céu. Então, você vai viver o que o diabo tiver para você. Então, vamos continuar lendo. Então, beleza. Então, eu já sei que Deus ele veio me dar o primeiro lugar. Tá? E o que mais? E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Então olha que, assim como uma plantinha que a gente coloca na terra, todos os dias o que ela sabe fazer? Crescer, crescer, crescer. Vai ter momentos que essa planta ela vai perder as folhas? Vai. Vai ter momentos que ela vai dar fruto? Vai. Mas ela vai continuar sempre crescendo. Porque enquanto a raiz dela estiver ligado na terra, ela vai continuar crescendo, ligado na terra, no mesmo caminho. O Senhor colocando coisas nela, nutrindo as necessidades dela. Não adianta você querer, depois de achar que está grande, se arrancar e achar que vai viver a tua vida. Porque se você pegar uma flor e cortar ela da floreira, ela morre. Ela morre. Ah, vou pôr num vaso. Cara, você pode simular a presença de Deus do jeito que você quiser. Ela vai morrer. Vai morrer. Então Deus está dizendo, olha, enquanto vocês estiverem ligados comigo, vocês vão continuar sempre crescendo, sempre crescendo. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Pensa que naquele tempo, a colheita deles dependia demais de Deus. Dependia demais de ter água, de ter as coisas certas para que as coisas pudessem nascer. Então nós não estávamos falando apenas de chover, mas deles terem o que comer, do que os animais comerem também. Era a dependência deles. E olha quando Deus diz bênção, Ele está dizendo sobre coisas básicas, Ele está falando de chuva. E quando às vezes a gente escuta a palavra bênção, você está pensando que vai vir uma pilha de dinheiro, que vai vir uma pilha de ouro, que são coisas assim que as pessoas vão olhar e se gabar. A bênção é você ter o que é preciso para que você possa realizar o teu trabalho e o teu chamado, para que você possa colher os frutos daquilo que você plantou. Então não é nada além disso. Uma vida abençoada é você ter o que é necessário para viver. Não ter mais do que você acha que precisa ter, nem que os outros precisam ostentar, nem nada. É o necessário. Mas o necessário de um ponto que você possa ainda abençoar a vida de outras pessoas. Então olha que Deus ele vai abrir os céus, onde guarda as chuvas. Então olha o que ele está associando como bênção. A chuva. Aquilo que é necessário para que se possa crescer. E olha aqui, vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Então você tem o suficiente para emprestar. E você não precisa pegar nada de ninguém, você não precisa depender de outras pessoas. E o que eles vão emprestar aqui? Dá a impressão que é a colheita que eles fizeram, é o alimento, é a comida, é o sustento. Então olha que pelo fato de Deus ter abençoado eles, eles conseguem emprestar. Olha uma relação direta. Sem Deus não tem o que comer para si mesmo, muito menos para emprestar. Então quando Deus abunda na nossa vida, porque aonde o pecado abundou, a graça abundou ainda mais. Aonde tinha muito pecadores, ali Deus fez ainda mais um milagre. Mas graças ao arrependimento, não pelo simples fato de ser pecador. Porque enquanto nós não renunciamos ao pecado, continuamos na mesma vida, aquela vida sofrida. Às vezes você olha a tua conta e fala, nossa, olha quanta dívida. Sempre, nunca dá certo, sempre perdendo as coisas, sempre fazendo.
O que será que isso é um sintoma do quê? Deus está dizendo certas coisas pra gente. Então, a partir do momento que a minha vida não se encaixa naquilo, é sinal que eu não estou caminhando. Você está deixando Deus conduzir a tua vida? Quando Deus diz não, é não? Ou você sempre vai procurar dar um jeitinho e encontrar quem o faça? A gente sempre vai perceber se foi Deus ou não depois. Porque às vezes você pode estar pensando assim, poxa, mas se eu recebesse X dinheiro eu poderia comprar tal coisa, mas se eu fizesse isso, teria certo aquilo. Vou dar um exemplo para você. Será que toda vez que nós recebemos uma quantia de dinheiro é bênção mesmo? Judas recebeu 30 moedas. E aí? Por trair Jesus. Recebeu dinheiro. Era o que ele queria, ele conseguiu. Será que nós nunca fizemos isso? Esse é o ponto. A gente consegue olhar o que Judas faz, mas dificilmente nós olhamos o que nós fazemos. Nós também traímos a Jesus o tempo todo, com promessas, com mentiras, com idolatria, com coisas que desagradam a Deus. Quando nós deixamos de obedecer, se você olha o seu filho correndo entre a rua, você diz o quê? Não! E berra, e grita, e xinga, e se pega o moleque e ainda bate. E Jesus diz, não atravessa porque está perigoso. Você não manda na minha vida? Você não paga minhas contas? Você não sei o quê? Se fosse o teu filho, o que você teria feito? Dado um tapão no meio da boca. Mas nós pode, né? Deus é amor. Deus é amor, não tem problema. Então vamos pensar. Eu acabei de mostrar para vocês o que acontece quando Deus abençoa, quando Deus está na nossa vida. E quando Deus não está? E quando eu falo, eu não quero saber de Deus, o que vai acontecer na minha vida? A palavra me diz quais são as consequências da ausência de Deus, de quando eu apago a luz, o que é escuridão, ou o que me reserva quando Deus não me protege? Porque aqui nós não podemos pensar que Deus está fazendo mal. Deus, ele simplesmente não está abençoando. Tem. Deuteronômio 28, versículo 20, 21 e 29. E eu faço um convite a vocês. Leiam esse Deuteronômio 28 e vejam tudo. O que é a bênção e o que é a maldição, porque eu peguei duas partes, mas deve ter umas 30. Da parte que acontece quando Deus remove a bênção da nossa vida. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos vocês morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ao meio-dia, vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem. Serão perseguidos e explorados a vida inteira. E não haverá ninguém que os socorra. Mas se você continuar lendo Deuteronômio 28, a parte que Deus remove a bênção do povo, vai falar que a pessoa não tem filho, que ela não vai dar certo no relacionamento, que ela vai conquistar as coisas, mas ela não vai aproveitar de nada que conquista, e mais uma diversidade de coisas que acontecem, que são as coisas mais normais que acontecem na vida de todas as pessoas. E quando a gente olha isso, a gente nota nitidamente. Jesus não veio ao mundo dizer arrependam-se, porque nós tomamos como base aquilo que nós fazemos. Jesus não diria amem se nós soubéssemos amar. Jesus não diria não mintam se nós falássemos a verdade. Então Jesus veio alertar quem nós éramos, para que nós pudéssemos ter a chance de viver uma outra vida. Então se eu abandonar o Senhor, se eu abandonar os mandamentos de Deus, se eu abandonar Jesus como meu Senhor, se eu não tomar como base a Bíblia, se eu não buscar a Deus, mas buscar os meus interesses, se eu amar mais uma pessoa do que a Deus, se eu amar mais qualquer coisa do que a Deus, o que vai acontecer na minha vida? Quais são os sintomas que eu posso observar na vida das pessoas que são as consequências da ausência de Deus? Porque quando Deus fala que Ele vai amaldiçoar, não é que Ele está indo lá fazer mal,
ele está simplesmente removendo a bênção. Pensa que você está dentro de um quarto e a luz que ilumina aquele quarto é Jesus. Então ele fala assim, eu não vou mais iluminar aqui. E o que ele faz? Pau, apaga a luz. O que virou? Escuridão. Os teus olhos já não servem mais de nada, a cor já deixa de existir, você já não consegue mais reconhecer, você já não sabe mais para onde está andando, você já não sabe mais nada. Então, que fique claro isso, Deus ele é inacessível ao mal. Então, quando ele sai, o mal ele entra naquele lugar. Então, olha o que Deus fala. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, então eu deixo de fazer o mandamento do amor e começo a fazer o que eu quero. Então eu estou mudando a rota, recalculando. Então Deus está dizendo assim, ó, se vocês começarem a fazer o mal, eu não vou ficar com vocês. Quem vai conduzir a vida de vocês é o próprio mal. Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Então, na ausência de Deus, é exatamente isso que nós vamos ter na nossa vida. Confusão, maldição e castigo. Tem confusão na tua vida? Vive batendo boca com os outros? Vive brigando? Vive fazendo as coisas? Sente que você faz as coisas e parece que nada dá certo na tua vida? Sente que parece que você está sendo punido por alguma coisa? Exatamente. Ele os amaldiçoará em tudo que fizerem e acabará logo com vocês. É a mão do Senhor pesando, mas na verdade não é a mão pesando, é o diabo conduzindo a vida de cada pessoa que renuncia ao Senhor. Então aqui fica claro, nítido e cristalino que cada pessoa ela forma um relacionamento com Deus e na ausência de Deus a maldição vai estar sobre essa pessoa. E aí você está sozinha, solitária, precisa de uma companhia, aí você abre um perfil na rede social, vê um cara bonito, ai que gostoso, né? E você vai se relacionar com ele. Você acha que vai entrar o que dentro da tua casa? O amor, Deus é o amor, ou a maldição? Você acha que esse cara vai tentar te escravizar ou ele vai vir complementar? Ai, porque você precisa de alguém para ajudar a dividir as contas, né? Alguém para sair passear, para sentar na mesa do restaurante do lado e não falar nada e ficar bebendo, né? Porque eu adoro ver casais em mesa de restaurante. Você vê lá, tem gente que nem se conversa, fica assistindo o restaurante. Ai, que gostoso eu assistir no restaurante. Não troca uma palavra, não troca nada. Mas é o amor, né? Todo mundo é assim, né? É muito mais fácil tentar diminuir o certo que a gente olhar na nossa vida e admitir que nós somos o errado, que nós escolhemos mal. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Então olha que essas pessoas, eles até chegaram lá na terra prometida. Só que chegaram doentes, não aproveitaram nada, morreram. Doenças e mais doenças. E eu vejo gente pedindo oração. Ai, porque Deus podia. Claro que ele podia. Mas por que deixou a doença acontecer? Olha para você ver como tudo está ligado à nossa relação com Deus. Doenças e mais doenças. E se você for ver as doenças que Deus diz no Deuteronômio 28, é todo tipo de doença. Vai lá, faça um convite. Deuteronômio 28. Põe no Google, Deuteronômio 28, NTLH. Lê o livro inteiro. E aí você vai começar a abrir os teus olhos de tantas coisas que aconteceram ruins na tua vida e você achava que era porque fizeram macumba ou porque alguém jogou mal olhado ou tá amarrado. Amarrado. Cara, o diabo não precisa fazer nada porque ele entra com a nossa permissão. Porque a partir do momento que eu falo, Deus, eu não preciso de você, não vai fazer mais nada. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Ainda que a luz, ainda que tudo pareça que deveria ser visto, você não vai enxergar nada. E é exatamente, se nós temos uma cegueira espiritual, né, o analfabeto espiritual, aquele que não entende os recados e os sinais de Deus e os próprios sentimentos, ele vai estar, mesmo que tudo esteja na cara, mesmo que você explique, ele não vai conseguir ver. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira.
não haverá ninguém que o socorra. É isso. Não tem mais nem muito o que falar. Você sente que tudo que você faz é fracassado? Todo negócio que você abre e fale, toda relação que você... Ai, tem dedo podre. Olha pra você ver o que tá dizendo aqui. O que tá faltando na tua vida? Quando você pensa que você não tem o amor, quem é o amor? O que tá faltando na tua vida? O que é mesmo? Olha como a falta de Jesus na vida de todas as pessoas causa o mesmo buraco, o mesmo engano e o mesmo equívoco. E o diabo, muitas vezes, ele vence essa batalha. Quando você assiste esses filmes, é comédia romântica, adoro filme romantiquinho. E a gente fica idolatrando pessoas e achando, porque puxa a cadeira, porque ele abre a porta do carro. Cara, pro diabo convencer e te enfiar dentro dessa prisão, ele até paga a tua comida. Fica tranquila, barato demais ainda. Quanto vale a tua alma? Quanto vale a tua liberdade? Quanto vale a tua dignidade? E você se vendendo a nada, a preço de nada. Então agora você entendeu a razão de que tudo tá dando errado na tua vida, porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Enquanto você continuar insistindo em colocar pessoas, coisas acima de Deus, só pelo fato de você estar bem com Deus tem que estar bom para qualquer outro tipo de coisa, independente do que esteja acontecendo, porque você sabe que aquilo ali vai passar. Diferente de você ficar o tempo todo achando que as outras pessoas deveriam fazer as coisas. Não é assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que a palavra ela possa entrar na sua vida, que você possa obedecer todos os mandamentos do Senhor, que a sua vida pode ser guiada e conduzida por Deus. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. O teu coração e os teus sentimentos vão dizer aonde Ele está. Se sente paz, é Jesus. Se não sente, não é. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.